relação à pergunta 6, é possível harmonizar a fé religiosa e o racionalismo? Sim. E acabamos de ver que a concepção de Lutero ela foi muito mal compreendida. E posso dizer que, de uma certa forma, indiretamente, intuitivamente, ela é mal compreendida hoje no meio cristão, especialmente no meio evangélico e pentecostal. Mas sim, é possível harmonizar a fé religiosa e o racionalismo. Mas vamos explicar isso com maiores detalhes. Primeiramente, uma abordagem racional aberta ao conhecimento do mundo requer uma grande amplitude mental e uma vontade de considerar todas as hipóteses possíveis, incluindo aquelas que podem ser menos simpáticas ou atraentes para nós. Eu posso dizer que uma atitude de quase ojeriza ao racionalismo, nós vemos mais da parte de pessoas que sentem que suas convicções, não necessariamente convicções espirituais, bíblicas, mas daquilo que ele entende como religião, muitas vezes muito calcado em costumes, tradições, uma abordagem racional aberta sempre é um desafio, sempre ele encara como uma ameaça, e daí vem o medo. Entretanto, dando continuidade, professar uma fé religiosa parece implicar que existem hipóteses que nunca se considerará porque vão contra o núcleo dogmático da fé. Aqui, nós sempre precisamos definir ou esclarecer a diferença de dogma para doutrina. Dogma é a maneira como o ser humano entende, compreende uma doutrina bíblica. Eu sempre costumo dizer que eu reservo a palavra doutrina exclusivamente para o conteúdo exclusivamente bíblico. Nesse ponto, eu faço questão de honrar essa herança dos reformadores. Portanto, assumir uma atitude racional e aberta ao conhecimento parece ser incompatível com a fé religiosa. Também é verdade que hoje se respira um certo desespero radical na capacidade operativa dessa mesma racionalidade, ao qual levantam objeções e a fermentação de um sagrado selvagem, o retorno ao esoterismo, a gnose e o mito. Por isso que hoje nós temos essa impressão de que nós estamos voltando a uma espécie de era do obscurantismo. Alguns dizem que estamos retornando, como que retornando às piores fases da Idade Média, porque, diga-se de passagem, a Idade Média ela não é exatamente uma idade das trevas, é um longo período de 1000 anos que teve os seus pontos baixos e altos. Ela foi vivendo de pontos altos e baixos. E, diga-se de passagem, nós tivemos renascimentos culturais dentro da Idade Média. O renascimento que nós estudamos na escola é aquele que pega o século XV e já vai pegando o século XVI também, já vai além da Idade Média, mas, na verdade, nós tivemos o renascimento na época carolíngia, na época do reinado de Carlos Magno, lá no século VII, pegando o início do século VIII, e depois o século XI até o século XII, em pleno auge da Idade Média, também assistiu um outro renascimento cultural. Então, quando a gente diz que parece que está voltando à Idade Média, devemos fazer esse adendo. Parece que estamos voltando aos piores momentos da Idade Média. Então, retomando aqui.
Também é verdade que hoje se respira um certo desespero radical na capacidade operativa dessa mesma racionalidade, a qual levanta objeções à fermentação de um sagrado selvagem, retorno ao esoterismo, a gnose e o mito. E muitos sentem a obsolência da modernidade, olhada já como esgotada, refutada e, acima de tudo, superada nos seus princípios, produções e tendências. É interessante que esse pensador ele está fazendo essa colocação lá em 1999 e ela continua sendo atual, mais de 20 anos depois. Veja-se, por exemplo, os católicos Galileu e Descartes, e que não é alheia à atitude neles tão vincada de confiança inexpugnável na razão. Porventura, mais numa linha grega e platônica do que propriamente cristã. Evoca-se ainda a estrutura matemática, estética e harmônica do cosmos no pensamento astronômico do protestante, ele era luterano, Johannes Kepler, onde igualmente se depara com uma ressonância mística. É interessante quando nós vamos pesquisar essa suposta incompatibilidade entre a ciência e a religião, ou entre a ciência e a fé, ou a razão e a fé, ela foi, digamos assim, fabricada no século XIX, principalmente na virada para o século XX. Mas a história mostra que nunca houve esse embate. Os grandes cientistas, aqueles que são os que inventaram, digamos assim, a ciência moderna, nós temos aqui tanto Galileu quanto Johannes Kepler como os precursores da física moderna. Não foi colocado aqui, mas temos Isaac Newton, o pai da física mecânica. Todos eles nunca deixaram de ser homens de profunda convicção religiosa. Eles não viam nenhum problema ou nenhuma incompatibilidade entre a sua expressão de fé e o seu cientificismo. Vemos aqui, Johannes Kepler, ele era luterano. Isaac Newton, ele chegou a escrever um comentário acerca de Apocalipse e do livro de Daniel, um tratado teológico. E Galileu, quando ele precisou se defender acerca da acusação de ateísmo, porque ele estava defendendo o heliocentrismo, ele escreveu um longo tratado teológico para explicar toda aquela questão de Josué capítulo 10, que era o texto que estava sendo utilizado para refutar o heliocentrismo. Isso significa que, se em uma comunidade de crentes permitirmos o livre uso da razão, inevitavelmente surgirão discrepâncias. E eu posso dizer o seguinte: se você não permite o livre uso da razão, você apenas vai impedir que isso aflore. Mas, de qualquer forma, todas as pessoas terão discrepâncias. Cada um de nós é uma singularidade diante de Deus. Nem mesmo os gêmeos são iguais. Mas a religião é entendida por alguns erroneamente como uma ferramenta de uniformização forçada. E isso não vem ao caso. Mas, continuando, a questão que se coloca, então, é se isso não levará a um enfraquecimento da comunidade de crentes. Que sentido continuará a haver uma comunidade se aquelas pessoas que professam a mesma fé discordam em seus modos de interpretar o mundo e em suas eventuais propostas para modificá-lo? Se todos nós cremos no mesmo Deus e todos nos sentimos herdeiros da mensagem deixada por seu Filho, essa mensagem requer interpretação.
e a comunidade que tenta interpretá-la é capaz de abrigar uma grande diversidade interna. Por isso que uma frase que é atribuída a Agostinho: nós somos uma unidade na diversidade. Nunca podemos esquecer disso. Se não entendermos este aspecto, seremos incapazes de entender a nós mesmos. E se nos entendemos, não há razão para temer que o livre uso da razão ameace a integridade da comunidade de fé. Vamos somente olhando dentro da história do pensamento cristão, como dentro de uma mesma linha teológica, nós tínhamos diferenças. Nós tínhamos um pensador que vinha depois, e ele não necessariamente, mesmo sendo discípulo de alguém, ele não era uma cópia exata daquele. Sempre havia uma nova contribuição. Aliás, retrocedendo à época da filosofia grega, nós temos uma sequência de 3 filósofos, um sendo discípulo do outro. Nós temos Sócrates, que teve o seu discípulo Platão, e Platão, por sua vez, teve como discípulo Aristóteles. Um sendo discípulo do outro, e ainda assim nós temos uma diversidade de pensamento. Aliás, entre Platão e Aristóteles, você tem uma grande diferença. Passa a ser um pensamento radicalmente diferente, e que isso vai se refletir até depois na história do cristianismo. Acerca da última pergunta, creio para compreender e compreendo para crer melhor. Aí pergunta se eu concordo com essa frase de Agostinho. Eu prefiro rearranjar essa frase com creio e compreendo. Mas, para entender tudo isso, vamos fazer aqui uma análise minuciosa do que Agostinho está colocando aqui. Vamos lembrar, Agostinho, ele, toda essa sua colocação de creio para compreender e compreendo para crer, é justamente uma reflexão a partir da teologia paulina, especialmente daquele versículo que comentamos lá atrás. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 18 e 19. Desde o início, São Paulo confrontou a sabedoria do mundo com a loucura da pregação. Ele não teve escrúpulos em declarar abertamente a contradição, afirmando, no entanto, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Coube a Agostinho deixar claro exatamente como isso era assim e por quê. Então, dando continuidade. Ele declarou que a fé precede a razão, porque nisi crediteritis non intelligetis. A menos que você acredite, você não entenderá. Assim, ele se opôs à visão de Tertuliano de que a fé se recomenda em proporção ao seu absurdo. A prioridade da fides, a fé, ele considerava eminentemente razoável. Então, essa ordem é importante. Primeiramente, creio para compreender. Isso é o mais importante para Agostinho. Ao mostrar como isso era assim, Agostinho lançou uma base nova e definitiva para a filosofia cristã. Agostinho rejeitou inflexivelmente qualquer acomodação do ponto de vista da fé ao da razão e da cultura. Em sua apologética, ele se comprometeu a exibir o fator fé em todo o conhecimento. Sua apologética também recomendava a particular adequação da submissão a Cristo, em particular o histórico, como o corretivo indispensável de uma razão incapacitada pelo orgulho pecaminoso. Temos o privilégio de acreditar que a grandeza
da solução agostiniana depende, em grande parte, do fato de que ela não repudiou a razão, a filosofia, a natureza ou universal, enquanto, no entanto, preservou a fé, a história, a graça, uma certa primazia. Para Agostinho, a fé é a porta humilde pela qual o coração, curvando-se para entrar, é purificado, a fim de que, finalmente, toda a mente possa apreender a verdade universal permanente, ou seja, possa ver a Deus. Os fiéis verão finalmente a Deus pelo instrumento da razão, mas a razão não pode alcançar a visão de Deus sem correção e sem ser guiada pela fé, pois a contemplação é a recompensa da fé, para a qual recompensa nossos corações são purificados pela fé. Contudo, é uma função mais alta da inteligência que pertence a uma função mais alta da inteligência que pertence à possibilidade de fazer juízo a respeito dessas realidades corporais, segundo razões incorpóreas e eternas. Essas razões, se não estivessem acima da mente humana, não seriam imutáveis. Aqui, Agostinho ele demonstra toda a sua influência do platonismo, das concepções de Platão. Entretanto, se elas não tivessem nenhuma ligação com o nosso ser, que lhes é submisso, não poderíamos emitir juízo algum a respeito daquelas realidades corporais. Ora, fazemos juízo sobre tais realidades baseados na razão de suas dimensões e figuras e cuja razão nossa mente reconhece como imutável. Encontramos isso aqui na famosa obra, uma das mais famosas de Agostinho, A Trindade, lá no livro 12, no capítulo 2, no parágrafo 2. Continuando com outras citações aqui de Agostinho. Essa aqui vai ser tirada da Cidade de Deus. E a Cidade de Deus, ela é interessante porque Agostinho formula essa obra no momento de crise do Império Romano, depois depois de séculos e séculos, Roma sendo invadida e sendo pilhada por um bárbaro, Alarico, e em menos de 50 anos ela voltará depois a ser pilhada. E isso faz com que as pessoas se perguntem por quê e começam a colocar culpa no cristianismo, porque nessa época o Império Romano já é oficialmente cristão. E muitos começam a colocar, porque abandonamos nossos deuses ancestrais, por isso isso está acontecendo a Roma. E Agostinho, ele elabora a cidade de Deus para mostrar que nós não temos nada a esperar da cidade aqui da terra, e sim da cidade de Deus. Lógico que aí, mais uma vez, Agostinho demonstra todo o seu platonismo. Mas é bem interessante o que ele explica aqui acerca de Sócrates. Repara em haver sido Sócrates o primeiro a dar novo rumo à filosofia toda, fazendo-a voltar-se para os costumes, pois antes dele todos puseram o máximo empenho em esquadrinhar de preferência as coisas físicas, quer dizer, as naturais. Ou será que, de acordo com certas benévolas conjecturas, não queria em absoluto permitir que almas profanadas por todas as paixões da terra aspirassem às coisas divinas, ao conhecimento das causas primeiras, dependentes, segundo cria, da soberana vontade do único e verdadeiro Deus? Por isso pensava que apenas a mente purificada poderia compreendê-las. Eis a razão que o levava a julgar ser necessário instar-se na purificação da vida, mediante os bons costumes, para que a alma,
aliviada das deprimentes libidos, ascendesse com força natural às coisas eternas, e com pureza de inteligência contemplasse a natureza da luz incorpórea e incomutável, em que vivem estavelmente as causas de todas as naturezas criadas. Agora, aqui de outra obra bem famosa de Agostinho, suas Confissões. Ignorando em que consistia essa tua imagem, deveria ter batido a porta e indagado sobre o sentido dessa crença, e não me opor com insultos ao que eu supunha fosse essa crença. Quanto mais agudo era no meu íntimo o desejo de saber o que devia considerar como certo, tanto mais me envergonhava de me ter deixado enganar e iludir por tanto tempo com promessas de certeza e de ter proclamado como seguras tantas incertezas. É bem interessante essa declaração aqui de Agostinho. Continuando, então, se uma crença é consonante com a razão ou formada apropriadamente em resposta a razões que a sustentam, ela é racional. Se uma crença é dissonante com a razão ou formada apesar de razões convincentes que sugerem o contrário, ela é irracional. Essa é a conclusão que nós podemos tirar de todas essas declarações de Agostinho. Se uma proposição particular carece de razões a favor ou contra ela, a resposta apropriada, a única consoante com a razão, seria reter a crença. Isso é reconhecidamente vago, mas fornecerá uma estrutura suficiente para rearticular o desafio para a fé agostiniana. Estamos vendo aqui também que tudo aquilo que vimos acerca do pensamento de Lutero também depende muito aqui de Agostinho. Quando nós estudamos Lutero, primeiramente, ele é influenciado pela sua descoberta das Escrituras, mas de todos os pensadores, teólogos que foram importantes na formação teológica de Lutero, o mais de todos, o mais impactante foi Agostinho. Então, Lutero, ele depende muito do pensamento de Agostinho. E você pode perceber aqui como esse pensamento de Agostinho influenciou lá na concepção de Lutero da relação entre a razão e a fé. Coloca aqui também esse pensamento de Mourão, mas a ciência não deve esquecer-se de que partilha com a fé religiosa o sentimento de admiração e espanto. Deve aprender, se puder, da religião a sensibilidade ao todo humano e, relativizando o seu reducionismo metodológico, reconhecer que ele é mais do que a soma das partes. Por isso que eu costumo dizer que uma ciência verdadeiramente comprometida, ela jamais vai ironizar, jamais ela vai prescindir da fé, embora a ciência continue batendo de frente com a instituição. Só que não podemos, mais uma vez eu saliento isso, não podemos confundir a instituição com a fé religiosa que é inerente a todo e qualquer ser humano. Desta forma, tudo isso sendo colocado, creio e compreendo sem incompatibilidade nenhuma. Por isso que eu preferi colocar aqui já no título, né, para toda resposta dessa última pergunta, ao invés de crer para compreender e compreender para quê? Para crer, eu creio e compreendo. Os dois precisam andar lado a lado, sem incompatibilidade nenhuma. Pois, como afirma-se em 1 Pedro 3,15,
que é uma citação que eu gosto muito. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão. E aqui a palavra razão traduz no grego logos. Então precisamos responder a todo aquele que nos pede razão da esperança que há em nós. Podemos, portanto, encerrar com essa frase sintetizadora que eu tirei aqui desse artigo que foi feito em dupla. Comprometimento sem reflexão é fanatismo em ação. Reflexão sem comprometimento é a paralisia de toda ação. Devemos ainda lembrar que uma fé sem racionalidade, ela é presa fácil para o fanatismo. E esse fanatismo, ele acaba negando a própria fé, embora a pessoa pense que está honrando essa fé. E quando você tem a religião como aquilo que explica tudo e todos, se você tem a ciência pressupondo que ela explica tudo, prescindindo da religião, nós não conseguimos perceber que ela está se transformando numa nova religião. Aqui, então, eu termino, e aqui eu tenho toda a bibliografia que eu utilizei. Tenho aqui também o link para este artigo que está disponível na internet, e agradeço mais uma vez por toda essa oportunidade dada. Eu coloquei aqui a bibliografia geral e eu depois separei a bibliografia de Lutero. No meu canal de teologia eu tenho até um vídeo falando de maneira detalhada sobre toda essa bibliografia acerca de Lutero, sobre as fontes. Aqui, Martinho Lutero, uma coletânea de escritos da Vida Nova 2017, eu não cheguei a usar diretamente nesses slides, mas traz um bom resumo aí das principais obras de Lutero. Pelo menos traz num único volume. Aqui, essa de cima, as obras selecionadas, estão prometidos 14 volumes, por enquanto publicou-se até o volume 13, mas é a mais ampla na língua portuguesa que nós temos até agora. E temos também essa bibliografia acerca de obras, né, acerca de Lutero. E a maioria, felizmente, já disponível em português. E eu coloquei aqui também essa bibliografia acerca de Agostinho.